A polícia papel abriu logo fogo contra os fulanos quando eles saíram. Deu uns quantos indivíduos. Não posso dizer ao certo, porque eles atiraram-se para a água e depois dispararam contra as cabeças. Portanto, está vendo que é muito difícil depois saber quantos é que morreram ao todo. Com o caso de Pinjiquiti, vimos que era necessário, mesmo a morrer, avançar com a luta de libertação. O governo colonial queria mostrar a potência que eles têm, que eles não podem ser intimidados por alguém. E muito mais, como as pessoas vinham de Tanganyika, quer dizer, que estão a trazer as ideias do Nyerere para cá. Aí isso é Portugal, isso é o Tanganyika. Então ele queria mostrar esse poder, de fato matou pessoas. Foi esse o sucesso do massacre de Moeda. Eu quero lhe dizer, embora alguém muito grande em Moçambique diga que se mataram 600, ali no terreno ficaram 14. A partir dos anos 50, o regime é contestado pelo movimento anticolonial internacional, com relevo para a Conferência de Bandung. Portugal insiste que não tem colónias, apenas províncias de um só país multirracial, mas a política de assimilação mostra baixos níveis de instrução para os africanos, que não são cidadãos, nem têm direitos. O trabalho forçado e os castigos corporais são argumentos contra a presença portuguesa em África. Em resposta às pressões, o governo faz algumas reformas e investe em Angola e Moçambique. Aceita a entrada de capital estrangeiro e permite que os territórios façam trocas comerciais entre si. É incentivada a imigração e lançado um plano de povoamento, criando colonatos de brancos nas duas principais colónias. Recrutados no interior subdesenvolvido de Portugal, os novos colonos são camponeses humildes, cuja chegada surpreende os africanos. Desconheciam a existência de brancos pobres. Antes do início da guerra, os portugueses radicados nas colónias, ou os seus filhos já lá nascidos, tinham em regra uma vida tranquila e uma situação económica estável. Independentemente do ramo profissional e embora as diferenças sociais entre si, os colonos tinham um nível de vida médio, porventura superior ao da metrópole. A maioria vivia nas vilas e nas cidades, lugares que fundaram e foram desenvolvendo segundo padrões em geral de uma inspiração portuguesa, patente em muitas outras manifestações. Embora mantendo as raízes portuguesas, os colonos, a maioria funcionários, comerciantes ou empresários, procuravam entretanto afirmar uma identidade social própria, promovendo iniciativas mais cosmopolitas. Em geral, uma família tinha sempre o mainato, que era o que passava a roupa, lavava e passava a roupa, o cozinheiro e o moleque da casa, que era o que servia à mesa, o que ajudava o cozinheiro a lavar as panelas, o que varria a casa, tudo isso. Pelo menos estes três. Se havia depois crianças, tinha a mamana, que era uma negra, que era para tomar conta dos meninos. A rotina do dia-a-dia de uma família portuguesa integrada no ritmo urbano próprio da África, em cidades como Lourenço Marques, variava ao fim de semana. Na paisagem tropical, os portugueses recriavam então hábitos e tradições transportados da metrópole e até conforme as regiões do Portugal europeu.
A Namacha ficava a uns 60, 70 quilómetros na montanha, já para o interior. Lá era considerada a Sintra de Moçambique, de maneira que havia muita gente que ia para lá ao domingo fazer piqueniques para a Namacha, tirando o caril, que aquilo era o prato obrigatório ao domingo, e o famoso frango à cafrial. Tirando isso, a cozinha era toda portuguesa. Era o bacalhau, era o caldo verde, era a feijoada, era todas essas coisas. Porque realmente, quando está o 25 de Abril, ia-se na segunda geração. Era o indivíduo médio de Moçambique, quer dizer, o comerciante, o funcionário público, etc., que ia fazer essas coisas. O resto, os outros tinham as suas casas, mais ou menos luxuosas, com a sua piscina e tal, etc., e iam para as suas casas, ou iam para os hotéis, ou coisa assim. Em Moçambique, principalmente em Lourenço Marques e na Beira, a segunda cidade da colónia, viviam menos de 100 mil portugueses, de diferentes estratos, numa população que era então superior a 6 milhões e meio. Em Angola, os brancos eram quase o dobro dos de Moçambique, cerca de 170 mil, entre 4 milhões e meio de africanos. Na região de Luanda, vivia um terço dessa população de origem portuguesa. Os restantes estavam distribuídos pelo território, com especial incidência nas regiões de Nova Lisboa, Huila e Benguela. Entre os mais influentes da elite colonial tinha crescido o descontentamento com o governo central, acusado de impedir o desenvolvimento das colónias. Uma política que só começa a mudar quando Portugal é pressionado a descolarizar. Havia indústrias que se queria montar em Angola e não deixavam. Havia até culturas que não se podia ter em Angola. Eu não sei se o senhor sabe que a região de Moçambique já é muitíssimo boa para vinho, para uva. Pois não deixavam fazer vinho. Era uma ideia que havia na cabeça do Primeiro-Ministro, do Presidente do Conselho, que era o receio de que qualquer desenvolvimento económico com uma raiz europeia traria inevitavelmente o afastamento e a independência. Nos anos 40 e mesmo em 50 eram poucos os empresários. Mas esses poucos olhavam um bocado de través para esta governação portuguesa. E em muitos deles começou também a instalar a ideia de uma autonomia, visando uma independência. Começou a haver, digamos, da parte de muitos elementos brancos, a noção de que Portugal era uma camisa de forças que só servia para estar a criar problemas e a impedir a livre expansão daquela economia. Se eu abordar assim, mas no aspecto puramente político, essa gente estava contra o governo de Salazar? Eu respondo, de um modo geral, não. Era o seu interesse económico que fomentava realmente esta insatisfação, que conduziu por vezes a determinadas atitudes de cariz mais ou menos político contra o regime. Em 1958, esta insatisfação manifestou-se numa onda de oposição que varreu o país e se estendeu às colónias. Afastando o Craveiro Lopes, Salazar escolhe como candidato do regime às eleições presidenciais o almirante Américo Tomás. Com o apoio de parte da oposição, candidata-se Humberto Delgado, um general em ruptura com o Estado Novo. A sua campanha entusiasmou muitos portugueses. O regime tentou então por todos os meios garantir a vitória de Américo Tomás. E na Guiné, nessa altura já estava no serviço dos Correios e Telégrafos. Estava num ponto mais ou menos chave e foram tomadas todas as medidas que o Humberto Delgado não devia ter nenhum voto. Quando foi as eleições do Delgado, em plena praça, o administrador disse assim, tenente, eu era tenente, tenente, já ganhámos as eleições. Eu já ganhámos, já apanhei o gajo que trazia as fichas, prendi-o e apreendi as fichas. Conseguimos, apesar de tudo, fazer chegar às mãos de certa gente que estava interessada esses boletins de voto e votaram. E de maneira que foi um escândalo quando apareceram alguns votos, mas é uma coisinha mínima. Mas mesmo assim as autoridades ficaram muito desapontadas que aparecessem votos
a favor do Humberto Delgado. Eu estou convencido, e muitos de nós estamos convencidos, que as eleições em Sá da Bandeira foram ganhas por Humberto Delgado. O Delgado ganhou na totalidade em Moçambique. E ganhou especialmente na Beira, ganhou em Lourenço Marques, ganhou em Boano, que era o centro militar do sul de Moçambique, ganhou... Houve, de facto, uma grande aceitação, mesmo dos brancos residentes na Beira. Apoiaram Humberto Delgado, porque os negros foram muito poucos na altura. A não ser aqueles que eram negros assimilados. A cidade negra de Sá da Bandeira estava perfeitamente divorciada de todo este processo, quer dizer, Humberto Delgado, tudo isto estava completamente afastado. Foi, de facto, uma coisa que nós não tínhamos visto, um comício cheio de gente. O cinema São Jorge, parece-me a mim, tinha uma lotação de 1.200 lugares, ficaram completamente cheio e muita gente cá fora. Não havia uma praça fora. E o comício continuou praticamente cá fora quando o Humberto Delgado saiu. E aí a polícia começou a prender algumas pessoas, entre as quais eu próprio. Nessa altura ainda tínhamos certas ilusões. Digamos que combater o colonialismo era combater o fascismo, a ditadura em Portugal. Então tínhamos alguma esperança nessas eleições do General Humberto Delgado. Quer dizer, que se houvesse uma mudança, as coisas mudavam também. A esperança era que Humberto Delgado pudesse mudar a situação em Portugal. E com esta mudança, talvez Angola pudesse também enverdar para mais liberdade. A mudança que, na verdade, Humberto Delgado não prometia, já que o programa da sua candidatura nada definia quanto à questão colonial. Ao contrário da de Arlindo Vicente, candidato apoiado pelo Partido Comunista e que viria a desistir em favor do general. Eu era o presidente da comissão de candidatura do Arlindo Vicente. E começámos o nosso trabalho orientados no sentido de abrir muito o jogo político, abordando-se o aspecto da autodeterminação e da independência de Angola. Dessa fusão das duas candidaturas, esses temas da luta anticolonial não surgem na candidatura unida do coisa, ficam esquecidos. Fundiram as candidaturas. E nós fundimos com a comissão, foi a orientação que recebemos, com a comissão de candidatura e recebemos orientação já noutro sentido. Vamos lá parar um bocado com essa coisa, porque isto ainda não pode ser assim. Tal. As únicas pessoas portuguesas que eu vi na altura que aceitavam a independência das colónias e que cooperavam connosco eram os comunistas. Eu penso que a oposição em Portugal, nessa época, era mais claramente anti-salazarista que anticolonialista. Muitos desses antifascistas achavam que estavam habituados a uma questão de educação, etc., de formação, que tudo era Portugal e que éramos todos portugueses, desde o momento que houvesse liberdade estaríamos todos bem à sombra da bandeira portuguesa. A ideia que provavelmente, de um modo geral, a oposição alimentava era que um regime democrático em Portugal poderia criar um novo relacionamento com as colónias que as não levasse à ruptura. Se enfrentavam a indiferença da oposição portuguesa, os nacionalistas africanos contavam, no entanto, com apoios na frente da luta internacional contra os impérios coloniais. E nesses anos 50, alguns deles iniciavam a sua preparação política, precisamente na capital do império que contestavam. Então estudantes cruzam-se em Lisboa futuros líderes, sobretudo do MPLA, da Frelimo e do PAIGC, e investigam à margem da universidade. Nous, avec la création du Centre d'études africaines, nous voulions d'abord nous réafricaniser, si vous le voulez, n'est-ce pas? Parce que le travail d'assimilation portugaise qui avait exercé son influence sur nous, nous avait interdit de connaître, n'est-ce pas, nos propres racines. Et nous avons décidé, à Lisbonne même, tout en étudiant, tout en consultant des livres, n'est-ce pas, des documents, et en renforçant les rapports avec nos pays respectifs, n'est-ce pas, de retrouver nos sources africaines. Eles começaram pela o que eles chamaram a reafricanização dos espíritos, né? Mas sabe, nas nossas terras, naquele tempo, não se estudava as nossas terras. Nem geografia, nem história, nem nada. Era, sobretudo, a geografia e a história de Portugal. Depois a história universal, tal.
sobre as colónias a gente não sabia. Nós sabíamos mais da geografia de Portugal do que das nossas próprias terras. Entrar nas questões políticas foi precisamente quando chegamos a Lisboa e frequentando a Casa dos Estudantes do Império. Já havia pessoas mais evoluídas, né? Colegas mais evoluídos, mais conhecedores, que liam livros, etc. Né? Foram-se formando, digamos, certas amizades, relacionamentos que acabaram depois por estar no princípio de nos encontrarmos mais tarde, cada um de nós já nos seus respectivos movimentos de libertação. Nós estávamos lá sempre caídos, aquilo ficava apinhado. Pelo menos os angolanos estavam lá redondos todos. E não só os angolanos. Carlos Freire Pérez tinha uma atividade de apoio aos estudantes com bolsas reduzidas. Tínhamos um lar para as pessoas com menos possibilidades. Tínhamos na sede também uma cantina, portanto com preços bastante. E sobretudo bastante atividade cultural, convidando-nos, fazendo sessões de poesia, de literatura e também em determinados períodos organizávamos festas, não? Bailes. Numa festa, quando foi Bandung, enquanto decorria o baile, havia os grupos que iam transmitindo as traduções das resoluções da Conferência de Bandung. Quando Kwame Nkrumah esteve em Portugal, os estudantes africanos, ousamos, e como tínhamos receios, é evidente, a questão era muito séria, ousamos enfrentar o perigo e fomos ao aeroporto esperar o Kwame Nkrumah. Nkrumah, o líder entre os líderes africanos, que então inspirava os sonhos emancipalistas de todo o continente, criava discípulos entre muitos universitários que frequentavam em Lisboa a Casa dos Estudantes do Império. Alguns viriam eles próprios a dirigir a luta pela independência em colónias portuguesas. Enquanto se forma em agronomia, Amílcar Cabral contacta a oposição portuguesa e desenvolve uma consciência nacionalista. Em 1956 cria o PAI, mais tarde PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Moçambicano, Eduardo Mondlane frequenta a Universidade em Lisboa, recusa lecionar em Portugal e vai trabalhar para a ONU. Da unificação das forças nacionalistas moçambicanas, o DENAMO, UNAMI e MANU, resulta a Frelimo, de que Mondlane se torna o primeiro presidente. Angolano Mário de Andrade deixa a Universidade de Lisboa em 1955 e estuda Sociologia em Paris. Torna-se presidente do MPLA, movimento formado por grupos nacionalistas como o PLOA, o MINA ou o Partido Comunista. A liderança do MPLA passará depois para Agostinho Neto, médico que também estudara em Portugal. Holden Roberto cresceu e estudou no Congo, trabalhou em Nova Iorque. Antes de liderar a UPA, militou desde 1954 na UPNA, a União dos Povos do Norte de Angola, que pretendia restaurar o Reino do Congo, projeto apoiado por este país e pela Igreja Protestante e rejeitado por Portugal e pela Igreja Católica. A politização foi favorecida de forma indireta pelas igrejas cristãs, influenciando muitos independentistas, incluindo alguns dos dirigentes. Mas o principal papel coube às missões protestantes, oriundas de países democráticos. Tanto a católica como as protestantes tinham muitas informações, não é? A Igreja Católica estava muito ligada ao poder colonial e através de certos padres angolanos nós tínhamos muitas informações. Enquanto na Igreja protestante metodista ensinava-se à vontade e até incutia um pouco da história da Angola, não é? Já na Igreja Católica, por ser a Igreja controlada pelo Estado, omitiam pura e simplesmente qualquer coisa que tivesse conexão com a história da Angola. Os pastores desempenharam um grande papel, porque também, como sabe, estavam ligados a missões americanas, britânicas, né? Essencialmente, e portanto também tínhamos muita informação que vinha do exterior. O governo português não via com bons olhos a implantação das missões protestantes, porque os protestantes vinham de países anglo-saxónicos e eram liberais, havia democracia nesses países e isso tudo poderia servir de maus exemplos. E dava-nos algumas noções. Por isso também incutiam os professores essa ideia nacionalista. Não tanto tão aberto assim, mas nós entendíamos entre linhas. Falava-se muito no sofrimento, davam-se exemplos bíblicos, né?
E as pessoas compreendiam que realmente aquilo era uma mensagem destinada aos nacionalistas. Não é? A Igreja Católica não pegava na Bíblia, era proibido ler a Bíblia. Era com base em brochuras da doutrina cristã. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, já tinha outro. Os missionários, que eram suíços e americanos, trabalharam no sentido de despertar. O cardeal de Lourenço Marques, nessa altura, afirmava que numa pastoral, que nós não viemos cá para fazer de pretos doutores. Nós viemos cá para fazer de pretos bons cristãos. De maneira que a terceira, quarta classe chega para o preto, não precisa mais do que isso. É um cardeal que estava a dizer isso. Quando houve a escaramuça de Angola em 1961, o cardeal disse que os pretos que exigem a independência, isso é pecado. Exigir a independência é pecado. O papel da Igreja Católica nas colónias era regulado pela Concordata, pelo Acordo Missionário e pelo Estatuto Missionário, documentos assinados entre Portugal e o Vaticano no início dos anos 40. Por eles se cometia à Igreja a missão de difundir a fé católica e de garantir o ensino indígena dentro de uma orientação nacionalista portuguesa. Embora setores e figuras até da própria hierarquia tenham rejeitado ou mesmo combatido a posição oficial face à guerra, prevaleceu uma sintonia entre a política ultramarina do regime e a orientação institucional da Igreja Católica. Uma sintonia de ponto de vista, até porque eles sabiam que o arcebispo, a sintonia do arcebispo era portuguesa. Portanto, não andava com histórias nem com propagandas anti-portuguesas. Era portuguesa porque Moçambique era uma província, era um canto de Portugal. No seio da Igreja surgiam, entretanto, e já nos anos 50, vozes dissonantes do catecismo oficial. Umas apenas críticas, outras de oposição. E por parte de figuras tão diferentes entre si como o Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende, cujo sentido de justiça para com os africanos o tornava suspeito perante as autoridades. Ou o Vigário-Geral da Arquidiocese de Luanda, Manuel das Neves, independentista angolano. Fez tudo por esta nação. Porque ele dizia, a independência não é para nós, não é para mim. Não é para mim. Nós já estamos independentes. A independência é para essa plebe. É por eles que a gente luta, é por essa plebe. O movimento que se reclama da figura do cônego, a UPA, surge na sequência do Congresso dos Povos Africanos, realizado em Acre, em 1958. É por influência direta dos líderes presentes, entre os quais Nkrumah, que a UPNA, formação de base tribal e regional, se transforma em UPA, movimento que a partir daí se afirma como lutando pela independência de todo o território angolano. Quando eu cheguei, expliquei a situação. Eles então, nessas condições, a luta aqui, nós queremos saber o que se passa em Angola. Não vamos agora para falar de uma parte, uma coisa regional, nós queremos falar de Angola. E assim que o nome da UPNA transformou-se em União das Populações de Angola. Nós, desde 58, foi um tempo bem fértil, porque quando lançávamos os nossos panfletos, quando enviávamos nossos emissários, que vinham de cá para lá e de lá para cá, encontravam as populações prontas a contribuir. 2.500 cada pessoa. Este dinheiro vai no Congo Democrática. Recebemos um delegado que vinha do Congo chamando Choroquim Piololo, com panfleto da UPA. Além dos que iam a pé daqui de Luanda para o Congo, ainda aproveitamos os marítimos, as companhias belgas, que atracavam Lubito. De maneira que era a nossa via direita para alimentarmos o sul da Angola. Em panfletos, em línguas umbundos e português, etc. A Igreja Católica estava disseminada, tinha através das catequeses dos bairros, né? As tais missas, a missa das 6
E durante as missas, né, é que nós trocávamos algumas informações e alguns panfletos. O panfleto era em Kikongo e português. Agora, nós aqui em Luanda é que transformávamos em Kimbundo. Não se entregava nas mãos. Nós tínhamos elementos ligados, como, por exemplo, criados também, que trabalhavam em casa dos brancos, não é? Pessoas ligadas ao caso. Portanto, chegava e enfiava-se debaixo das portas. Começamos a escrever nas paredes Viva UPA, metíamos 2 letras E, virada atrás, europeu expulsado. Então as milícias, que era mobilizado pelos portugueses, não compreendia aquelas 2 letras grandes, escrevemos nas paredes. A agitação em Angola tinha como fonte inspiradora a agitação revolucionária no Congo, em breve independente. Os tumultos já tinham começado e em janeiro deste ano de 1959 obrigam muitos angolanos a regressar a Angola, onde engrossam as fileiras nacionalistas. Já instalada no território, a PIDE prende mais de 50 angolanos e portugueses de diversos quadrantes, num processo que obriga a direção do MPLA a fixar-se em Conakry e que chega à imprensa internacional. Acusados de atentar contra a segurança do Estado, os presos são figuras destacadas da vida angolana, política, intelectual, cultural e artística. O caso de alguns elementos do grupo musical Angola Ritmos. Do Angola Ritmos, que muitas vezes atuava no meu bairro e eu várias vezes ia lá assistir às sessões de treino, de repetição desse conjunto musical. Íamos trocando algumas informações sobre o que se passava, o que é que os angolanos pensavam, que tínhamos que lutar para a independência. Canções muito nacionalistas, não é? Isto é que provocou a prisão de muitos deles, não é? Tanto o Liceu Vieira Dias, o Amadeu Amorim, que ainda está vivo, o Nino Ndongo, José Maria. A população de Luanda, brancos e pretos, vivia então sob um ambiente de incerteza. O panfleto espalhava-se pelos moceques e pelo asfalto, pronunciando uma revolta iminente que a polícia procurava travar com vagas de prisões. E em abril, aviões e paraquedistas sobre a cidade respondiam aos sinais de alarme com uma afirmação de força. O governador explicaria que não era para fazer a guerra, mas para garantir a paz, mostrando força contra os panfletos e as ameaças de malfeitores, que estava ali a Força Aérea. Levada, aliás, para Angola, por Caúza da Riaga, enquanto membro do governo. Desde logo, a minha primeira preocupação foi, eu era secretário de Estado da Aeronáutica, foi de estabelecer a Força Aérea em África, principalmente em Angola e Moçambique, com a finalidade de preparar essas 2 províncias para uma agressão que se avizinhava quase certa. Os comandos militares estão, no entanto, divididos quanto ao futuro do ultramar. Há entre as altas patentes, previsões e concepções distintas sobre o significado e a forma de combater a subversão nas colónias, especialmente em Angola. Enquadrados pela NATO, os militares portugueses preparam-se para a hipótese de uma guerra convencional e não de uma guerrilha. Daí os exercícios repetidamente realizados na segunda metade dos anos 50. Em Santa Margarida, os exercícios do outono foram um êxito. E realizando-se todos os anos, estes trabalhos militares mantêm o nosso exército constantemente a par das novas técnicas e táticas da guerra moderna. A infantaria, novamente em foco como arma de grande colaboração na guerra atómica, capaz de concretizar em ocupação efetiva os terrenos libertos pela energia nuclear, tem sido objeto de intensa preparação. O Ministro da Defesa era o Santos Costa e preocupava-se muito com a reorganização das tropas coloniais. Mas a ideia que tinha era completamente diferente daquela que eu tinha. É que em África a guerra nunca poderia existir e que, portanto, o que era preciso era que as forças
que estivessem implantadas, sobretudo em Angola e em Moçambique, fornecessem, caso fosse necessário, uma divisão para combater na Europa. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e alguns elementos do Exército, nos quais depois se veio a distinguir o atual Marechal Costa Gomes, essa gente considerava que não haveria uma guerra, que haveria uma ação que se resolvia em termos policiais. As minhas ideias, as ideias do Cabuza, não coincidiam, porque nessa altura o Cabuza Arriaga era muito amigo de um general francês que era paraquedista e que defendia que, com 2 regimentos de paraquedistas em Angola e 2 em Moçambique, resolvíamos os problemas todos de guerra. As contradições parecem espelhar o debate então havido no seio dos militares e do governo, e que vai operar uma inflexão na política de defesa nacional. Às tropas do ultramar deixa de competir um reforço à metrópole em caso de guerra na Europa. Por outro lado, enquanto é decidido evitar novos compromissos com a NATO, planeia-se um investimento no aparelho militar das colónias. É essa tarefa que leva o então coronel Costa Gomes, subsecretário de Estado do Exército, encarregado de estudar uma reestruturação das Forças Armadas, a viajar por territórios ultramarinos durante 1 mês e meio. Havia que considerar, sobretudo em Angola, as readaptações do dispositivo das unidades, a alteração do seu tipo em obediência às necessidades da guerra moderna e não esquecer que as forças terrestres podem e devem constituir um auxiliar valioso para o progresso das províncias. A guerra antissubversiva exigia técnicas que o exército português desconhecia. Alguns oficiais vão frequentar cursos de contra-guerrilha. Tivemos que aprender exatamente o tipo de operações, o cerco, limpeza, operações de cerco e limpeza, emboscadas, nomadização, quer dizer, tudo isto são nomes. Para nós era uma novidade muitíssimo grande. E a grande surpresa que é a ação psicossocial e principalmente a ação psicológica. Em Portugal, Lamego reúne as condições geográficas ideais para treinar as novas técnicas. Na cidade em festa, desembarcam os primeiros instrumendos. Chegam de Lisboa, do Batalhão de Caçadores 5, onde iniciaram a instrução, e vão terminá-la nesta nova unidade. Para assinalar o início da atividade do CIOS, Centro de Instrução de Operações Especiais, e também o que isso significa para o desenvolvimento local, Lamego prepara a sua melhor recepção. E reserva um destaque especial para um nome que está na origem de toda esta novidade. Hermes de Oliveira, pioneiro no meio militar português do estudo da contra-insurreição. As suas iniciativas e as teorias militares francesas formarão nos meses seguintes 3 companhias de caçadores especiais. Serão as primeiras a sair de Lamego e também as primeiras a entrar numa guerra que estava a começar em Angola, mas que se previa já em Moçambique e na Guiné. Estava aqui a trabalhar, portanto, aqui ao lado, aqui no lado, do outro lado lá. Mas, de repente, à tarde, a tardinha, sentimos os tiros, os tiroteios. Uma mulher cabo-verdiana passou de longe, disse-me, o senhor Rafael, estão a matar no quê? O quê? Aproveitei um rapaz que passava com motorizada que é para ir para o Porto. Passaram 1 hora, 2 horas de tempo, portanto, chegou-nos a notícia de que era uma revolta dos marinheiros cá no Porto de Pijiquiti, e houve aquele massacre. Esses marinheiros da Casa Gouveia que sabiam, por exemplo, das greves que se faziam em Dakar, em Conakry. Então, já tinham utilizado a greve uma vez e conseguiram o aumento de salários. De maneira que, nessa altura do Pichiquiti, justamente resolveram fazer uma greve para exigir um outro aumento. Na verdade, a Casa Gouveia aceitou. Simplesmente o administrador da Casa Gouveia tinha sido um administrador colonial. E ao receber a ordem da Casa Gouveia para fazer os pagamentos, não os fez. Diz, agora faço quando quiser, que vocês vão nos habituar a obedecer. Depois, quando apareceram militares, polícias e alguns civis armados atirando contra eles, então fugiram para o mar, atiraram-se ao mar e foram alcançar os seus barcos e fugiram do
do Porto de Bissau. O segundo comandante da polícia que dirigiu aquilo, e quando viu que aquilo não, que estava a agravar-se, foi à esquadra buscar granadas lacrimogéneas para... E foi quando ele estava na esquadra também que aconteceu os acontecimentos. São 50 e qualquer, 51, 52 cadáveres recolhidos. Eu fui assistir o enterro. O número exato de vítimas no 3 de agosto nunca foi apurado. 2 meses depois dos acontecimentos, em carta a Lúcio Lara, do MPLA, Amílcar Cabral referia-se a um balanço de 24 mortos e 35 feridos. Entretanto, nem o PAI, que antecedeu o PAIGC, também liderado por Cabral, nem outras forças então existentes, como o MLG de Cancoila François Mandy, nenhum deles reivindica a iniciativa da greve. Esse movimento manteve, digamos, a sua força, na verdade, porque por trás do movimento estiveram homens do PAIGC a encourager a ação. Pendouti, ça a été la révolte d'ouvriers qui n'ont pas été encadrés ni rien. Moi, j'ai beaucoup de parents qui étaient là, parce que, en général, les gens de mer, beaucoup sont des manjacs. Ce sont ces gens qui sont révoltés pour leurs conditions de vie d'ouvriers. Personne ne les a fait, ne les a encadrés, ni rien. Contrairement à ce que le PAIGC dit, que c'est sa lutte, c'est je ne sais pas, c'est faux. Os estivadores trabalhavam para a Casa Gouveia, Sociedade António Silva Gouveia, que controlava grande parte do comércio interno da Guiné e que estava ligada à CUF, que por sua vez detinha o monopólio do comércio externo. De facto, a Companhia União Fabril tinha grande domínio sobre a economia do território. Os principais recursos eram madeiras e produtos agrícolas, representando o amendoim de cultura obrigatória, 2/3 das exportações. Com poucas unidades fabris, a Guiné baseava a sua economia na agricultura, sustento de grande parte dos cerca de 525 mil habitantes que constituíam a população em 1960. Os colonos portugueses eram pouco mais de 2.000, concentrados sobretudo na capital. Em boa parte estavam ligados à administração, que, como nas outras colónias, controlava toda a vida das populações. Desde o trabalho à cobrança de impostos, da aplicação da justiça à manutenção da ordem pública. A atuação das autoridades policiais e militares da cidade de Bissau no dia 3 de agosto de 1959 acabou por associar o cais de Pidjegiti ao rumo futuro da história de Portugal na Guiné. Pidjegiti veio logo com coisas claras depois daquela matança. Naturalmente, antes do caso de Pidjegiti, podia levar tempo a pensar, forma de traçar a luta, etc. Não precipitava nenhum de nós de avançar com o problema. Foi, digamos, como uma chibatada, digamos, ainda a acelerar mais todo o processo. Porque aí foi fácil mostrar ao homem guineense que o colonialismo português não brigava, que matava, era capaz de matar. Houve reunião no bairro de Belém. Ali houve discussão, muita coisa, como é que podemos avançar com o trabalho. Eu até na altura estava a pensar numa autonomia administrativa que era para evitar matança. Mas o Amílcar Cabral não estava de acordo. O Salazar não aceita negociações. Tenho feito muita diligência, mas não há problema, somos obrigados a avançar por outra ideia. Foi então que se decidiu não suspender, mas pelo menos abrandar o trabalho político nos centros urbanos e passar para o campo. Disse, não podemos estar a fazer trabalho político no lado onde o inimigo é mais forte do que nós. E dali conseguimos fundar um partido, eu e Amílcar Cabral, que é a Frente à Libertação, que era para agarrar todos, que era o MLG, o FLING, o PI, que é para ter uma organização única. Isso foi fundado em 1959, 19 de setembro, meia-noite, no bairro de Belém. A greve dos estivadores do Porto de Bissau e as suas vítimas parecem ter-se transformado em mobilizador da revolta e da sua expansão pelo interior da Guiné, com o apoio dos países vizinhos. Em Moçambique, menos de um ano depois, viria a ter efeitos semelhantes uma outra demonstração de descontentamento de populações. Neste caso, macondes, cultivadores de algodão do distrito de Cabo Delgado, no norte do território.
A Feira do Algodão, onde os agricultores iam entregar o produto do seu trabalho, era um importante lugar de encontro económico e também social na região de Cabo Delgado. Nos anos 50, o algodão era a principal cultura na zona de Moeda, com uma produção anual da ordem dos 250 kg por hectare. Para isso, contribuía também o trabalho forçado dos camponeses, já que a cultura era obrigatória, mesmo que com prejuízo da produção alimentar das famílias. O algodão era obrigatoriamente vendido a uma única empresa, a concessionária Sagal. Propício a abusos e venalidades, o sistema incluía ainda um imposto por cada quilo de algodão, cobrado pelo Estado aos camponeses. Dinheiro teoricamente destinado a um fundo para obras públicas. Fui governador de vários sítios, os governadores da altura, quando era lá das chamadas banjas do algodão. E as críticas que eles davam, não a mim, porque os intérpretes, era sempre o mesmo, pagavam muito mal, que o algodão que era muito mal pago, que não ganhavam para nada, que ficavam sem fazer milho. Tudo era controlado por, chamava-se capatazes. Se o algodão ou o dono estiver com problemas de saúde, que o algodão não é sachada, o campo está em mato, este era levado para a administração. Depois eram os abusos. É que havia terras que não eram próprias para algodão. E os capatazes, que tinham uma percentagem sobre o algodão produzido, e os chefes de secção, etc, mandavam fazer algodão em sítios que não eram bons para produzir algodão. E eles trabalhavam um ano inteiro e tiravam um rendimento mínimo, um rendimento ridículo da cultura do algodão que fazia. E faziam-no porquê? Porque assim, pelo menos, evitavam ter de ir para o contrato durante 6 meses. Quando não sai nada, não tem algodão, o que vai falar com o chefe de posto? Administrador. O que vai falar com ele? Ele vai receber por aí e vai ficar de castigo. Vai ficar preso. É por isso muita gente, aqui em Moçambique, muita gente encontra outros em Malawi, outros estão a encontrar naquele tempo África do Sul, encontravam Rodésia, porque fugia por causa desse trabalho. Fugiam, sobretudo, para o Tanganica, país a caminho da independência, cuja fronteira ficava a escassos 60 km de Moeda. E é com o argumento de contrariar essa imigração e influenciado pelo forte movimento cooperativo e político do país vizinho, que no final dos anos 50, um grupo de moçambicanos procura conseguir algumas alterações no regime da cultura do algodão. Liderado por Lázaro Cavandame, futuro dirigente da Frelimo, o grupo cria uma cooperativa que beneficia os agricultores sem pôr em causa a Sagal. A cooperativa, de cuja ação resulta um aumento da produção e uma redução do trabalho forçado, vem entretanto reclamando novas condições, a que as autoridades finalmente prometem responder. O governador do distrito, capitão de mar e guerra Teixeira da Silva, convoca então o povo de Moeda para uma reunião que junta cerca de 5.000 pessoas e onde parecem misturadas reivindicações laborais e políticas. 2 dos representantes da população, Faustino Vanomba e Kiribiti Divan, vêm do Tanganica, país para onde os moçambicanos não podem viajar. Era proibido de ir, eles estavam expressamente proibidos de ir, por causa das ideias já que havia do outro lado. É que do outro lado estavam 300.000 macondes, que todos queriam regressar ao lado de cá. E tinha sido isso, aquilo que o Chibrito e o Faustino, principalmente o Faustino Vanombe, tinham vindo pedir ao Sr. Governador, no ano anterior a eu lá chegar, para a permissão de eles entrarem. Quando eles falaram com o senhor administrador, o administrador informou ao governador. Então o governador deu ordem de dizer que, olha, na quinta-feira, dia 16, convoca toda a gente. Foram expedidos aquilo que nós lá chamávamos cabos de terra, para avisarem que a banja era quinta-feira e o Sr. Governador pretendia que lá estivesse toda a gente. A convocatória passou aldeia por aldeia. Em todo o Planalto. São chamados de Moeda. Há um acontecimento muitíssimo importante. O senhor governador há de vir. Portanto, homens, mulheres, velhos, todos nós podemos ir para Moeda.
Foi agitado o período anterior à marcação da Banja. Tinham sido presos alguns homens e mulheres após terem atravessado a fronteira com o Tanganica. As autoridades reforçam a vigilância enquanto os líderes da população insistem por uma resposta do governador, juntando na véspera cerca de 500 pessoas. Facto que alertou o chefe de posto. Eu tenho uma informação de que iria haver uma banja no rego de Naengo à noite. E resolvi ir com 2 cipais meus, o Ernesto e o Paulo, e, escondendo a carrinha, fomos a pé assistir à banja. Nós, cada um pôs uma manta por cima, tapou-se, e então ouvimos aquilo que o Sr. Chibrito estava a dizer. E uma das coisas que estava a dizer era: mesmo que apareçam soldados, não há problema, porque eu com esta bengala passo assim e as balas dos soldados não vos matam. Populações e autoridades juntavam sinais e receios sobre a banja do dia seguinte. Enquanto o chefe de posto investiga as intenções do povo, o governador Teixeira da Silva admite que a situação possa descontrolar-se. Dos 4 oficiais da Companhia Nativa sediada em Porto Amélia, a cerca de 300 km de Moeda, cabe ao alferes Silvestre Martins receber do governador a ordem de montar uma força de prevenção. Disse-me: não, você não vá preocupado, porque não vai acontecer nada, não é? Eu já estou habituado a isto, já tenho feito imensas banjas e falado com as populações, e pronto, e foi nesta perspectiva que eu avancei para Moeda e fui fazendo um filme pelo caminho, não é? Fui fazendo um filme pelo caminho, aqui vêem-se algumas imagens, esta de Ancoabo, já distante de Porto Amélia, vêem-se as viaturas, esta é a missão do Mariri. O Mariri era uma missão religiosa, isto é uma missão também. Vê-se aqui um jipe, levava um pelotão, eram 2 sargentos e um cabo europeu, e depois uns, talvez 27 ou 28 soldados. Um jipe, um Animog e esta caminhonete que se vê passar ali. Quando chegámos ao local que o governador me tinha indicado, verifiquei que aquilo era muito distante de Moeda, resolvi não ficar ali e avançar para mais perto de Moeda. E fui ter então a um sítio onde havia água, havia um poço, vi depois que aquilo ficava aí uns 3 km de Moeda. Tranquilamente, os homens aproveitam para a higiene e o almoço. Estão longe de imaginar que a agitação do povo de Moeda antecedia uma banja que iria desmentir o otimismo do governador. Chegado de Moeda, chegamos de manhã, era por volta das horas, era uma enchente grande. Uma distância mais de 5 quilômetros de distância. Em todas as artérias que dão para Moeda, Zona Sul, Norte, Oriente, Ocidente, tudo que dão, tudo aquilo estava cheio. Comecei a ver um movimento, quero dizer, muitíssimo fora do usual, e não estranhei, como ninguém estranhava, que cada um trouxesse a sua katana na mão para se defender. Quando aquela multidão toda apareceu, o governador apareceu, inclusive algumas pessoas traziam cartazes escritos aqui, Uhuru quer dizer independência. Era na língua Swahili. Punham aqui uma cartaz, estava escrito Uhuru. O governador passou em frente à administração, com a bandeirinha no carro, mas ninguém ligou nenhuma. Sentados estavam, sentados ficaram. E aí cheirou-me a esturro. Chegou a hora para vir içar a bandeira. Veio o governador, içar a bandeira, tocar o sereno para o toque da bandeira, ninguém obedeceu. Toda a população, ninguém diz que não, nós não viemos aqui para assistir o içar da bandeira. Pronto, deixaram. Bati a pala ao governador, dá-me licença que mande hastear a bandeira agora como deve ser, para ver se esta gente tem respeito. E hasteei a bandeira e toda a gente se levantou. Disse que agora o governador ia falar. Começou a falar. Vamos mudar, vamos melhorar estradas, escolas, salários e o trabalho forçado também. E a população diz que nós não viemos para ouvir isto. Essas palavras já têm falado há muito tempo. Hoje nós queremos que vocês conversem com esses homens que vieram da Tanganyika. Entenda-se com eles e é isso que nós queremos ouvir. Então o governador deixou de falar e convidou esses homens para dentro. Estavam todos ansiosos
que o senhor governador vai falar qualquer coisa da independência do país. Nunca falaram em independência, nem nunca falaram em nada. Banja começou da segunda vez com umas perguntas chucarreiras, ou seja, mesmo precisamente a provocar. Se eles iam saber uma resposta, a pergunta que tinham que fazer é: queremos saber a resposta a isto assim, assim. Passado algum tempo, os homens saem e dizem que esses homens que vieram de Tanganyika falaram mal. É o intérprete que estava a dizer. Não expressaram bem tudo aquilo, de modo que pronto. Saíram dali e mandaram formar lá na varanda da administração. Dali vieram com algemas para algemá-los. E a população começou a reagir. A Casa da Administração tinha uma varanda à frente, que é composta, que fica entre o edifício propriamente dito e este muro que estão aqui a ver. O Sr. Governador deu uma ordem para eu os algemar. E quando eu os começo a algemar, aquilo entra tudo em tumulto. E arrancam as pedras que estavam a ornamentar o círculo onde estava a bandeira implantada e os canteiros que havia na frente da administração e começam-nos a atirar. Mandaram vir o jipe, a população foi, pegou no carro, para impedir para que o carro não saia, metesse aqueles homens. Dali então, toda a multidão então avançou diretamente para lá onde estava o governador. E ali, com empurrões, as pessoas foram até perto do governador. E o seu governador, convencido do seu prestígio, avançou, desceu as escadinhas e fui logo a correr atrás dele, porque de facto eu era o responsável pela segurança. Fui logo a correr atrás dele. E quando chego ao pé dele, ele está a dizer: calma, Portugal faz justiça, não há cá problema nenhum. Isto é só agora aqui, não há problemas. E é quando eu vejo, então, um Macondo ao pé, puxar, que eles traziam sempre um punhalzinho à cinta, puxar da sua faca para lhe dar a punhalada. Eu vi aquilo, estou atrás do Sr. Governador, agarro com a mão esquerda o braço do Sr. Governador, puxo-o para trás, ele tropeça nesta perna, cai. E eu fico de frente para o preto, e o preto, com o punhal, desce e rompe-me o casaco e eu dou-lhe um tiro. Eu estive perto, menos de 1 metro da distância de onde estava o governador. Não consegui dar volta como os outros, mas eu vi pessoas a cair. Tendo dado o primeiro tiro e tendo morto de facto o indivíduo que caiu ali, porque eu só sei um sítio onde dar um tiro para qualquer movimento, que é na cabeça, não é? Os meus cipais começaram também a defender-se, começaram também a atirar para se defender. Entretanto, chegou a coluna militar que tinha sido chamada. Surge um carro com um indivíduo em pânico a chamar-me: Sr. Alferes, vá depressa, morrem todos, vá depressa. Então. E seguimos para a Moeda. Isto é o edifício da administração, da varanda da administração, e eu cheguei precisamente por detrás deste edifício. E quando cheguei ali, já havia um tiroteio. Claro, desembarcámos, lançámos primeiro umas granadas lacrimogéneas. Aquilo não surtiu qualquer efeito, não arrebentavam, mas não assustavam ninguém. E então fizemos umas rajadas para o ar. E depois o resto já não foi, quer dizer, comandado, quer dizer, já foi uma coisa quase individual. Cada um de nós fez fogo, não é? A tropa abateu alguns indivíduos. Certamente que sim. Não nos quantitativos, enfim, que algumas pessoas dizem, que falam de 600 indivíduos, 700 indivíduos, quer dizer, nada disso, não é? Fundamentalmente o tiroteio que houve foi do outro lado, não é? Da administração, onde estavam autoridades administrativas armadas e onde estavam os cipaios. Com isto não pretendo de maneira nenhuma desculpabilizar a ação, a nossa ação, não é? As armas usadas foram pistolas metralhadoras, que era o equipamento normal dos graduados, pistolas metralhadoras FBP. Os soldados africanos só levavam as armas na mão, mas não iam municiadas. Os nossos soldados, a única coisa que levavam era as Lee Enfields e os sargentos, as FBPs. Ninguém tinha baioneta. Eu, na altura, fiquei com a ideia de que tinham morrido cerca de 20 indivíduos. Embora alguém muito grande em Moçambique diga que se mataram 600, ali no terreno ficaram 14.
12 por bala, 2 por atropelamento, 2 crianças. 34 feridos foram para o hospital. De resto, se morreram no mato em consequência das balas, se foram mortos por feras porque iam a fugir, não sei, porque não fiz o recenseamento a seguir, já lá não estava. Quantos foram massacrados? Bem, a Frelimo normalmente diz muitos. Os padres, um dos padres que eu não ouvi diretamente, mas que me contaram a versão dele, e por pessoa de confiança, reduz um bocado, e que assistiu às cenas, reduz isso bastante, um número mais pequeno. O padre que fez os funerais, ele contou e disse, não são 600, são 30, eu estive lá, eu é que fiz as exéquias para aquela gente. Muitos morreram porque foram pisadas por outras, que vinham ali atrás a fugir. Fugiram, deixaram lá 1500 bicicletas. Conforme as versões mais ou menos oficiais de cada lado, os mortos de Moeda vão de menos de 2 dezenas até algumas centenas. Autores diversos tanto referem meio milhar como centenas, várias dezenas ou cerca de 50. Uma história de Moçambique publicada no Maputo fala de centenas de manifestantes massacrados, baseando-se para isso em depoimentos como o de Alberto Chipande, que, no entanto, foi bastante menos preciso nesta entrevista. Muita gente lá morreu. Quando acabou o tiro, tudo, então eu saí. Vinha de bicicleta, fui pegar a minha bicicleta e saí do campo da batalha. E assim foi. O massacre praticado dessa maneira. Eu vi, estive lá. No dia seguinte, chegaram reforços, portanto, de Porto Amélia. Creio que 2 dias depois é que nos vem reforçar uma companhia de Nampula, que é a companhia que nós vemos aqui formada em frente da administração. A segurança e a autoridade deixarão de ser garantidas apenas pelo Corpo de Cipaios. Os símbolos da soberania portuguesa serão agora defendidos pela força militar de um batalhão. E, no entanto, é nesta região de Cabo Delgado, bastante abandonada e vista pelos funcionários coloniais como um lugar de desterro, que vai intensificar-se a contestação a esses símbolos, impulsionada pelos acontecimentos de Moeda. Aquilo que me apercebi na altura, não vi qualquer atitude ou palavras que exigissem qualquer tipo de independência ou coisa parecida. Embora um graduado meu até me disse que viu lá um papel que dizia Macondes Livres. Os donos diziam, não, queremos mudanças políticas, econômicas, os chefes, cabecilhas. Eles que viam de uma maneira gradual, para não ser ofensivos logo. Mas o público, nós que fomos, porque eu participei, nós lá dizíamos logo, gritávamos independência. De verdade. A reação das autoridades coloniais é que foi perfeitamente estúpida, em vez de perceberem porque é que havia aquela reivindicação, que eles queriam ser independentes. E, claro, foram pedir a uma pessoa que não lhes podia dar independência nenhuma, não o podia fazer. Os portugueses não perceberam exatamente o que se passou com as autoridades portuguesas, porque ninguém explicou, também esses não perceberam porque não esperavam aquela reação dos portugueses, ninguém esperava o quê? Nesse dia, desconheci os Macondes. Porque eles, para mim, sempre me puseram as perguntas ali de caras. E digo-lhe que são homens que põem as coisas de caras. São leais. Como se, naquele dia, houvesse em cada rosto um disfarce de mapico, máscara, ritual e dança do Planalto de Moeda. Disfarce desafiador, umas vezes mostrando superioridade, outras satirizando, invocando espíritos. O mapico também podia ter cara de branco, de polícia, de chefe de posto. E por detrás dessa máscara, um jovem Maconde celebrando a idade adulta, a emancipação.
Parte do